Olá, seja bem-vindo então à Escola Flor da Vida. Eu ia gravar um vídeo por dia, mas resolvi aqui gravar já esse vídeo e vou falar um pouco sobre os arquivos acásticos, né? Nós falamos lá sobre os eus e personalidades internas e vamos falar sobre os acásticos então. Então, os arquivos acásticos, como falei para você, são os arquivos que o tempo inteiro o universo está armazenando. Eles são frequências. A maneira para você acessar esses arquivos no estado de consciência que nós estamos de vigília aqui, nós não conseguimos fazer isso. Você tem que entrar em estado alterado de consciência, vibrar numa frequência para você conseguir acessar esses arquivos. Tem até um livro da Teosofia, do Charles Ledbetter e da Anne, que eles conseguiram acessar os arquivos acásticos lá da época do surgimento da humanidade. Eles explicam melhor esses detalhes. Agora que eu não tenho o nome do livro, depois eu posso colocar aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então é uma frequência que os hindus sabiam, os outros povos antigos sabiam que existiam esses arquivos. E nas chaves da cura, quando nós acessamos então a personalidade e ela começa a nos contar, a nos narrar as situações que aconteceram nas suas vidas passadas, vida uterina, memórias celulares ou na atualidade, nós inevitavelmente conseguimos acessar os arquivos acásticos. E quais aprendizados que nós observamos assistindo esses arquivos acásticos? Nós conseguimos acessar algumas épocas do passado que eram sociedades extremamente patriarcais, onde as mulheres não tinham papel nenhum nessas sociedades. Geralmente são sociedades lá do Oriente Médio, em épocas, em séculos, em outros milênios, né? Enfim, nós estamos aqui em 2018, que eu estou gravando esse vídeo, nós conseguimos acessar uma época de 450 depois de Cristo. E teve uma das personalidades que nós acessamos de uma mulher que ela teve um problema com o marido, teve uma discussão com o marido, e aí o irmão empurrou ela, acusou ela de um detalhe de coisas, o marido acabou acatando, é uma confusão danada, e essa mulher ela morreu apedrejada. Quando nós acessamos esse arquivo, nós conseguimos estudar e acessar e compreender a sensação dos homens daquela época e das mulheres daquela época. São concepções que não nos cabe julgar o que é certo ou o que é errado. Apenas nós compreendemos que as pessoas que viviam naquela época não tinham a mesma concepção de humanidade que nós temos hoje. Eles foram criados dessa forma, eles foram desenvolvidos dessa forma, certo? E essa mulher, um período antes dela reencarnar dessa forma, ela foi uma pessoa que vivia uma vida muito vulgar, era uma pessoa extremamente vulgar, tá? E dentro dos arquivos acásticos dela, ela pediu a espiritualidade para poder reencarnar numa sociedade daquela forma. Tanto é que depois que ela viveu daquela forma, ela morreu com muita raiva. A personalidade dela naquela época morreu com muita raiva e muito ódio dos homens. Isso estava refletindo, essa personalidade estava refletindo até nos dias atuais. Porque estava refletindo que ela acabava não deixando os homens se aproximarem dela, não estava deixando os relacionamentos dela fluírem de uma maneira correta, vamos assim dizer, de uma maneira harmônica. Depois que ela passou por esse período, ela viveu, nós acessamos uma outra época da Idade Média, onde se vivia num lugar assim, parecia um sítio, tá? Tinha uma casinha, tinha um condato, se plantava batatas nesse local. Quando nós acessamos arquivos acásticos, muitas vezes a gente não consegue acessar o nome, tá, do local, a gente vê apenas o local, muitas vezes os guias podem passar o nome ou não do local. E também tem a questão do transe, você entra num transe muito intenso e tem alguns detalhes que ficam no inconsciente. Isso acontece bastante comigo, então eu não consigo lembrar tudo o que aconteceu. E ela vivia
num local, tinha um marido, não tinha filho, o marido dela era bem bruto, tinha as mãos assim bem calejadas, eram pessoas que trabalhavam realmente no campo. A batata naquela época era muito diferente de hoje, o gosto, a textura, é, e também ela era tratada, naquela época, ela trabalhava, se acordava bem cedo, trabalhava o dia inteiro, tá? Trabalhava o dia inteiro. E naquela época não tinha estudo, então as pessoas não liam, não tinha internet, não tinha nada, né? Claro. E todo o conhecimento que era passado era de geração para geração. E nós percebemos assim que pessoas que tinham conhecimento de ervas medicinais, cristais, plantas, todas essas coisas assim, energias, eram pessoas que logo sumiam do mapa, tá? E tinha lá os sacerdotes, né, da igreja, que detinham todo o conhecimento, todo o estudo estava com eles. Eles tinham bibliotecas, tinham livros, e as pessoas ali eram extremamente ignorantes. Não tinham estudo, não sabiam ler, não sabiam nada. Apenas achavam, né? Então tinha muito mito, tinha muitas coisas assim. Mas o conhecimento assim, zero. Nós evoluímos muito. A época que nós estamos vivendo agora é uma época maravilhosa, uma época de ouro. Nós temos que agradecer muito ao universo e à espiritualidade pelo momento que a gente está vivendo agora. Porque o conhecimento está acessível para todo mundo. Mas naquela época não era bem assim. Então é muito diferente você sentir como era na época, como era atualmente. E nós vemos assim que até mesmo naquela época o sexo era uma coisa pecaminosa. Então não podia muitas vezes ter relações sexuais com a pessoa, olhar dentro dos olhos. Não tinha amor, não tinha nada disso. Então ela vivia uma vida na qual o marido chegava, baixava a roupa e fazia um negócio ali e levantava e estava resolvido. Era um negócio extremamente frio, era meio proibido, era um negócio muito complicado durante aquela época. E aí durante esse período, durante essa época, também teve um período muito infeliz relacionado aos homens, relacionado a essa energia, né, patriarcal. E durante essa vida dela também foi para ela aprender uma coisa lá naquela vida que ela era julgada. Então passou ali no Oriente Médio, depois passou nessa situação e depois no pós-vida dela ainda teve uma época que ela viveu lá no convento, as freiras. E ali também aprendeu mais coisas. Então, quando nós acessamos o arquivo Akáshico da pessoa, nós começamos a compreender o histórico espiritual da pessoa e ver as coisas que aconteceram com ela. Uma das coisas que nos chama muita atenção, até para cunho de estudo energético, é que tem pessoas, nos deparamos com pessoas que o maior desequilíbrio que tem na parte espiritual são pessoas que utilizaram magia negativa, fizeram muito mau uso da magia, tá? Para prejudicar, para matar pessoas. E pessoas também que utilizaram mal o poder, que tem um karma forte com o poder, e também com a parte sexual. São as três ramos que nós vimos que compromete de maneira assim contínua o histórico espiritual da pessoa. Eu vou narrar aqui para você alguma dessas partes, para você compreender o que nós estamos falando aqui. Eu não, até mesmo por questão de ética, tá? Eu não estou falando aqui o nome das pessoas e também não me lembro. Não me lembro o nome das pessoas que eu tratei, não lembro também o histórico espiritual. Eu tô narrando aqui apenas as memórias que ficaram mais gravadas no meu consciente, tá bom? Então, por questão de ética, eu não posso falar, porque também eu não me lembro. Mas eu vou narrar aqui para você questões de magia, ok? Como que elas afetam o seu dia a dia.